Com cabelos da cor de um carvalho e olhos na tonalidade de um arco-íris, Doma já era considerado especial desde o seu nascimento. Seus pais, inclusive, acreditavam que ele podia escutar a voz dos deuses. O que eles não sabiam é que Doma já era um demônio antes mesmo de ser transformado em um. Essa é a história do humano que nasceu destinado a se tornar um demônio. Por conta de sua aparência pura, Doma foi preparado desde o seu nascimento para se tornar o líder do culto Paraíso Eterno, que seus pais, os quais ele considerava muito estúpidos, tinham criado, pessoas dignas de pena de acordo com ele. Mas de qualquer jeito, Doma sempre acabava fazendo o jogo deles, fingia ouvir as vozes dos deuses para agradá-los, mas nunca ouviu uma vez sequer. E como ele era uma criança muito inteligente e gentil, de acordo com ele próprio, ele sempre se colocava à disposição para ajudar quem precisava, a fim de deixar seus pais felizes. Bem no início, Doma achava estranho tantas pessoas o adorando e rezando por ele. Ver adultos chorando indo até ele, uma criança, para contar todas as suas dores e sofrimentos enquanto pediam conselhos, e Doma só se perguntava: será que eles batem bem da cabeça? Depois que eles contavam suas histórias chatas e tediosas, se curvavam para Doma e imploravam para que ele os guiasse ao paraíso. E em resposta, Doma apenas chorava. Isso é triste, pensava Doma. O paraíso não existe. É só um conto de fadas idiota que os humanos criaram nos seus delírios. Deuses não existem e Budas também não. É tão simples, mas ainda assim essas pessoas viveram por décadas sem serem capazes de entender. Quando você morre, tudo retorna ao pó. Você não sente mais nada. O coração para, o cérebro para e você apodrece no chão. Enquanto você viver nessa terra, esse será o seu destino. Mas eles não conseguiam aceitar algo tão simples. Deve ser difícil ser tão idiota. Passou-se algum tempo, enquanto Doma ainda era criança, ele presenciou sua mãe, em um momento de insanidade, esfaquear seu pai repetidamente até a morte, porque ele vivia se divertindo e tendo casos com as mulheres que seguiam o culto. E logo em seguida, ela veio a cometer suicídio por envenenamento. E enquanto isso acontecia, com o filho presenciando tudo, a única coisa que Doma pensava era: por favor, não suje essa sala. E por mais que as atitudes fossem contraditórias, ele ainda não era um demônio. Então ele achava o cheiro de sangue horrível, fazendo com que ele quisesse arejar o lugar o mais rápido possível. Doma percebeu com o passar do tempo que ele não sentia tristeza, solidão ou até mesmo empatia. Para ele, as emoções humanas nada mais eram do que meras ilusões. E logo que completou 20 anos ele conheceu Kibutsuji Muzan, que o transformou, agora sim, num verdadeiro demônio. Em dado momento da história, Doma acabou se tornando a Lua Superior número 6, e enquanto ele vagava pelo distrito do entretenimento, se banqueteando com a carne de geishas e de outras mulheres, ele acabou encontrando os irmãos Gyutaro e Daki, sendo que a segunda estava entre a vida e a morte por ter sido queimada viva, e Gyutaro estava com uma ferida feia nas costas por ter sido esfaqueado, que sangrava lentamente e que claramente o levaria à morte. E ao ver aquilo, Doma, por se considerar um cara legal, se ofereceu para transformar os dois irmãos em demônios, lhes dando uma segunda chance de viver e desafiando-os a se tornarem poderosos o suficiente para serem reconhecidos por aquele homem e se tornarem um rank superior das 12 luas. Mais alguns anos se passam e Doma acabou se tornando a Lua Superior número 2, superando inclusive a casa, que havia se tornado demônio antes dele. E uns 15 anos antes do presente, Doma acabou conhecendo por acaso a mãe de Inosuke, chamada Kotoha Hashibira. Kotoha era uma mulher que tinha entre 17 e 18 anos quando foi pedir abrigo no Paraíso Eterno, um culto que Doma continuava mantendo até os dias presentes. Ela contou para Doma que tinha fugido do marido abusivo, que ele batia nela todos os dias e que a sogra também a maltratava. Quando Doma a conheceu, ela não tinha pais ou irmãos, e também não tinha ninguém que pudesse depender, ou de algum lugar para ir. Seu rosto estava tão inchado que ele quase não conseguia distinguir a forma dele. Ela chegou a apanhar tanto do marido que ficou cega de um olho. Com o passar dos dias, o inchaço do rosto foi diminuindo e começou a revelar a verdadeira face da mãe de Inosuke. Ela era uma linda mulher. E embora Doma a considerasse uma mulher não muito inteligente, sua beleza e o talento que ela tinha para cantar convenceram Doma a não comê-la. Ele planejava deixar ela viver até que morresse, até porque era bom ter alguma mulher bonita por perto. Mas Kotoha, apesar de ser idiota, de acordo com Doma, era muito perspicaz.
E por conta disso, acabou descobrindo que Doma estava comendo seus seguidores e mesmo com as explicações dele, ela não conseguiu compreender o quão benevolente ele acreditava ser. Então ela o insultou, disse que ele só espalhava mentiras e fugiu do templo correndo com seu filho no colo. Kotorra correu o máximo que pôde, pedindo desculpas durante o trajeto a Inosuke por ter sido tão idiota, até que de repente ela se viu sem saída. Tinha ficado frente a frente a um penhasco e em um respiro de esperança, Kotorra jogou o Inosuke penhasco abaixo, deixando-o cair na água, torcendo para que ele sobrevivesse ao invés de ter que encarar a morte certa. Doma alcançou logo depois e começou a matá-la, enquanto zombava do destino de Inosuke. Você foi idiota até o fim. Não tem como você tê-lo salvado jogando daqui. E pensar que ele morreu porque a mãe o jogou do penhasco. Que triste. Se passaram alguns anos e Doma acabou se encontrando com o Pilar da Flor, Kanae Kocho, irmã mais velha de Shinobu Kocho e de sua irmã adotiva Kanao Tsuyuri. Durante a batalha entre eles dois, Doma acabou ferindo Kanae mortalmente, e quando estava prestes a devorá-la, percebeu que o sol estava começando a raiar e se viu obrigado a fugir antes que pudesse finalizar com tudo. Doma sempre preferiu devorar mulheres a homens, tanto que quando ele estava no Castelo Infinito de Nakime, já nos dias atuais, ele estava consumindo um grupo de suas discípulas quando percebeu a entrada de Shinobu no quarto. Nesse momento, Doma reage com prazer por perceber que teria mais uma refeição. Uma de suas discípulas, que ainda estava viva, suplicou a Shinobu para que ela a salvasse. E por mais que a Pilar do Inseto tenha pulado para salvá-la, a jovem explodiu em sua frente antes mesmo de poder falar que estava bem. Nessa hora, Shinobu fica com raiva de Doma e pergunta se ele lembrava do Haori que ela estava usando, que originalmente era de sua irmã mais velha. Quando Doma finalmente se lembra, ele debochadamente expressa sua decepção por não ter sido capaz de comer Kanae por conta do nascer do sol, o que serve apenas para irritar ainda mais Shinobu. Nesse momento, os dois começam a lutar. Shinobu usa uma de suas respirações, Hoga no Mai, Manabeki, para acertar o globo ocular de Doma, deixando-o impressionado já que ele não conseguiu bloquear. Conforme a luta ocorria, Doma zombava da cara de Shinobu porque ela claramente não tinha força física para cortar a cabeça de um demônio. Que tipo de Hashira era ela que nem lâmina tinha sua espada afinal de contas? Mas conforme a batalha acontecia, Doma começa a ficar animado ao descobrir a verdadeira força de Shinobu. Realmente ela não tinha poder o suficiente para cortar uma cabeça fora, mas ela compensava com inteligência, usando de vários venenos para matar seus oponentes. Shinobu inicialmente tinha a esperança de que a primeira dose de veneno que ela injetou iria ser eficaz o suficiente para matar Doma, mas para sua infelicidade, Doma já tinha recebido informações da batalha contra a família aranha da Lua Inferior 5, então ele conseguiu quebrar o veneno, tornando-o não letal e se curando do ataque. Mas ainda assim, a batalha continuava, com Shinobu efetuando ataques e tentando novas composições, e Doma ajustando seu corpo a cada ataque novo para quebrar novamente o veneno. Sem ter mais para onde correr, Shinobu decide arriscar um tudo ou nada. Se conseguisse injetar uma grande quantidade de veneno, ela conseguiria matá-lo. Então ela usa um ataque de 6 apunhaladas, com a respiração do inseto Seirei no Mai, Fukugan Rokaku, e para sua felicidade ela o atinge com sucesso. No entanto, Doma ataca simultaneamente e consegue cortar sua clavícula, costelas e perfurar um de seus pulmões. Shinobu cai quase morta e quando ela está quase perdendo qualquer esperança de vitória, ela tira forças através das palavras de encorajamento de sua irmã que vieram à sua mente. E ela se prepara para atacar Doma mais uma vez. Dessa vez, usando a respiração do inseto Gokonomai, Hyakusoku Jabara, para confundir Doma, que dá certo, permitindo que ela o acertasse no pescoço e o empalando vivo enquanto voavam em direção ao teto. Exausta e ferida, Shinobu se vê triunfante ao notar que Doma estava sendo envenenado dessa vez e aparentemente estava morrendo por conta do seu ataque. No entanto, para a infelicidade de Shinobu, Doma se recupera novamente de seu ataque, deixando-a extremamente furiosa, e enquanto eles caíam do teto, com Shinobu já fatalmente ferida e muito exausta, Doma a abraça e começa a zombar da cara dela, falando que suas tentativas para derrotá-lo foram um desperdício de esforço, mas que ela não precisava se preocupar, porque agora ela viveria eternamente como uma parte dele.
Doma então quebra o corpo de Shinobu em seus braços e começa a absorvê-la. E em tempo para presenciar tal cena, Kanao Tsuyuri chega no local, deixando a caçadora furiosa com tal situação. E enquanto Doma lambia o grampo de cabelo de Shinobu, ele comenta que aquela era uma boa noite. Afinal, belos banquetes continuavam aparecendo um após o outro. Após uma breve conversa entre os dois, eles começaram a lutar, com Doma simplesmente aparecendo atrás de Kanao e quase cortando a sua cabeça, coisa que não conseguiu, já que ela se esquivou e o golpeou no estômago, fazendo com que alguns de seus órgãos caíssem. Nessa primeira troca de golpes, enquanto Doma se regenerava, ele pensava consigo mesmo que Kanao ser mais forte que Shinobu, uma Hashira. A batalha entre os dois continua, com Kanao usando suas respirações da flor e Doma usando sua arte demoníaca, até que Doma percebe que a principal fonte de poder de Kanao é por conta de sua visão aguçada. Era apenas por causa disso que ela era capaz de evitar e contra-atacar seus ataques. Kanao se mostrava capaz de prever e adivinhar facilmente todos os seus movimentos, já que ela tomava nota dos movimentos sutis de seus ombros, olhar, dedos dos pés, cotovelos e joelhos para prever o que ele faria em seguida, e poder usar de sua reação para contra-atacar. Tendo descoberto o motivo da força da caçadora, Doma decide então que a melhor maneira para derrotá-la seria simplesmente arrancando seus olhos. No entanto, Kanao é capaz de desviar com sucesso do ataque. Doma faz uma sequência de ataques contra Kanao, obrigando ela a desviar continuamente, o que o faz rir da situação e debochadamente comentar que se ela continuasse se movendo para trás, jamais iria cortar a sua cabeça. Nesse momento, Doma praticamente se teletransporta de tão rápido para trás de Kanao, roubando sua lâmina e a desafiando a pegá-la se quisesse sobreviver. E como se tudo estivesse perdido, quando Doma vai usar sua arte demoníaca de sangue em Kanao, Inosuke aparece rompendo o teto da sala e protegendo ela do ataque de Doma. Agora os dois entram em combate e assim que Inosuke recupera a espada de Kanao, ela se junta a ele para lutar contra o demônio. Inosuke chuta Doma no estômago, mandando-o para trás enquanto desloca as articulações do braço direito e se preparando para cortar o pescoço da Lua Superior 2, mas Inosuke acaba errando o golpe e em vez disso corta os olhos de Doma, fazendo o demônio rir de sua técnica incomum de deslocar as articulações enquanto ataca. Doma diz que Inosuke tinha um estilo de luta confuso e que nunca conheceu alguém como ele antes, apesar de ter vivido por muitos anos. E em uma velocidade incrível, Doma avança até Inosuke e arranca a máscara de sua cabeça, deixando o caçador enfurecido com aquilo. Ao fazer isso, Doma reconhece o rosto de Inosuke de algum lugar e pergunta se os dois já tinham se conhecido antes. O demônio então conta a história de Kotoha para ele, fazendo algumas memórias começarem a voltar à mente de Inosuke, que se lembrou da música que ela costumava cantar. Inosuke então, agora extremamente enfurecido, agradece a Doma por permitir que ele lembrasse dessa história e promete não apenas matá-lo pelo que ele fez com Kotoha e Shinobu, mas que o mandaria direto para o inferno. Os três então voltam a lutar entre si, mas Doma começa a se afastar dos dois caçadores, já que a casa havia acabado de ser derrotado, então ele não podia mais perder tempo com eles dois. Doma decide então usar sua arte demoníaca para fazer clones menores de si mesmo para lutar contra Inosuke e Kanao, enquanto ele se afasta. Agora já na saída do cômodo, ele para observar a batalha por alguns segundos e decide criar mais 3 clones para soltar ao redor do castelo, com o objetivo de matar o restante dos caçadores de demônio que tinham por lá. Mas pouco antes de decidir sair da sala, Doma escuta Kanao gritando para Inosuke que eles tinham que manter o terreno um pouco mais contra os clones de cristal. O demônio se pergunta o que isso poderia significar, mas por fim decide ignorar e começa a alcançar a maçaneta para ir embora. De repente, o rosto de Doma começa a derreter, ele cai no chão, um de seus braços se quebra e seus clones de cristal começam a rachar e se desintegrar enquanto ele se pergunta o que estava acontecendo. Inosuke pergunta se é uma armadilha, mas Kanao, tendo sido informada antes da batalha do plano de Shinobu para matar Doma, diz a ele que não é, e que o demônio está sendo derretido pelo veneno que Shinobu tinha em seu corpo quando ele a consumiu. Kanao fala para Inosuke mirar no pescoço de Doma para acabar com ele de uma vez, e em pânico, Doma tenta atacar com seu último e mais poderoso ataque. Ele cria uma estátua de gelo de Bodhisattva.
Kanao decide então utilizar a forma final da respiração da flor, acertando sua lâmina contra o pescoço de Doma. No entanto, ela não consegue cortar sua cabeça e é nessa hora que Inosuke aparece para dar uma força extra a Kanao e assim fazendo com que os dois conseguissem decepar o demônio. Quando a cabeça de Doma cai no chão, ele fica pensando o quão patético ele era por ter perdido para o veneno de Shinobu, para uma caçadora que não tinha nem forças para matar um demônio cortando sua cabeça. E em seus momentos finais, Doma diz que não tinha medo da morte e que também não se sentia frustrado por ter perdido, e relembra de seu passado como humano e de sua incapacidade de sentir qualquer emoção. Agora na vida após a morte, Doma abre os seus olhos e se depara com Shinobu, que está segurando sua cabeça decepada com uma mão. Ela pergunta se ele finalmente está morto e que agora ela poderia descansar em paz. Doma pergunta a ela se o nome dela é Shinobu ou Kanae, e ela responde que isso não tem importância. Afinal de contas, ela não quer que ele fale o seu nome. Doma ignora isso e começa a elogiá-la por suas habilidades com envenenamento, além de expressar sua surpresa por não ter percebido que havia veneno circulando nas veias dele antes que fosse tarde demais. Shinobu então sorri e explica que uma demônia chamada Tamayo tinha ajudado ela a fazer aquilo. Doma lhe dá um olhar e Shinobu pergunta se tem algo de errado. Então o demônio diz que sente que seu coração está batendo e se pergunta se ele está apaixonado por Shinobu. Ele pensa em voz alta que se o amor realmente existe, o céu e o inferno também devem existir. E pergunta a Shinobu se ela quer ir para o inferno junto com ele. Shinobu sorri sarcasticamente e manda ele ir para o inferno sozinho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de história de personagem aqui no canal. Lembrando que vai aparecer na tela já já uma playlist para você clicar com vários outros vídeos como esse também, com mais histórias de personagens de Demon Slayer. E lembrando que você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação de mais vídeos que vão sair como esse também. Vejo vocês na próxima. Tchau!